Muito legal, pessoal. Então agora é o seguinte. Agora eu vou mostrar para vocês. Bom, vocês viram que na aula passada a gente resolveu essa questão do maior e menor. E agora então a gente vai ver um exercício muito utilizado nas universidades, nas faculdades, que é o exercício do triângulo, né? O algoritmo do triângulo, onde eu tenho o seguinte problema. Olha só, cria um algoritmo que leia três valores: lado esquerdo, lado direito e lado o que é o I mesmo? Lado inferior, tá? E verifique se eles podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo. Ou seja, eu tenho um triângulo aqui, tá ok? Com o lado esquerdo, lado direito e lado inferior, tá ok? Então, nesse caso aqui, nem sempre é um triângulo. Então, o triângulo, na verdade, existem algumas regrinhas que vocês precisam entender, tá ok? Muito bem, olha só. Se for um triângulo, tá? Verificar se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno, ou seja, aquilo que vocês aprenderam lá no ginásio, né? No ensino fundamental. Então, a gente vai estar implementando, criando um algoritmo para resolver esse problema. Então, olha, se eles não formarem um triângulo, escreverem mensagem, não é um triângulo. Antes da elaboração do algoritmo, torna-se necessária a revisão de algumas propriedades e definições. Propriedade: o comprimento de cada lado do triângulo é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. Ou seja, cada um desses comprimentos aqui, certo, tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Senão ele não é um triângulo, tá ok? E daí, chama-se triângulo equilátero os que têm os comprimentos dos três lados iguais. Ou seja, quando os três lados forem 20, por exemplo, ele é um triângulo equilátero. Isósceles é um triângulo quando tem dois lados iguais. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, tenho 2, 15, então ele é um isósceles. E por último, escaleno é o triângulo que tem os três lados diferentes. Por exemplo, 20, 15 e 10. O 20, 17 e 15. Aí é um triângulo, então, escaleno, tá ok? Então, qual é o algoritmo para resolver esse problema aqui? Então, eu tenho os três lados aqui lidos. Aí, olha só, se o lado inferior for menor do que a soma do lado esquerdo e direito, certo? E o lado esquerdo for menor do que a soma do lado direito e lado inferior, e o lado direito for menor do que a soma do lado inferior e esquerdo, então quer dizer que é um triângulo, certo? Então, sendo um triângulo, eu só vou analisar então que triângulo que é. Se não, ou seja, se o lado inferior não for menor do que o lado esquerdo e direito, ou seja, se a análise de cada um deles não for menor do que a soma dos outros dois, então ele automaticamente não é um triângulo, ok? E sendo um triângulo, eu simplesmente só preciso saber que tipo de triângulo ele é. Então, olha só, se o lado esquerdo for igual ao lado direito e o lado esquerdo for igual ao lado inferior, então eu tenho um triângulo equilátero. Por quê? Equilátero tem os três lados iguais. Então, se dessa forma, eu vou saber se todos os lados são iguais, certo? Agora, olha só, se o lado, aqui, ó, triângulo isósceles, tem os comprimentos de dois lados iguais, olha só. Se o lado inferior for igual ao lado direito, ou o lado inferior for o lado esquerdo, ou o lado esquerdo for igual ao lado direito, aí eu tenho um triângulo isósceles, porque eu vou ter, então, dois lados iguais, certo? Por que ele vai chegar até aqui? Porque não vai ter os três lados iguais. Se tivesse os três lados iguais, ele seria equilátero. Se você não tem os três lados iguais, vai ter no máximo dois. Então, dessa forma, eu consigo fazer essa outra análise aqui. E por último, se não for nem equilátero e não isósceles, automaticamente ele é um triângulo escaleno. Claro, você até poderia fazer assim, ó. Se não, se o lado direito for diferente do lado esquerdo e o lado direito for diferente do lado inferior e o lado direito for diferente do lado esquerdo, então também é um triângulo escaleno. Não há necessidade de fazer isso aqui, porque se ele chegou até aqui embaixo, significa que ele é um triângulo escaleno de forma automática, certo? Então agora eu vou copiar isso daqui para lá e vamos resolver isso aqui lá no nosso exercício, tá ok? Deixa eu salvar como esse cara aqui. Esse aqui...
lógicos, if, and, or, triângulo. Veja que a gente vai usar o if, o and e o or aqui nesse caso, tá ok? Muito bem, então deixa eu colar aquele problema aqui dentro. Ctrl V. E agora a gente vai começar a resolver então isso daqui. Deixa eu apagar isso daqui, que ficou grandote, né? Ficou maior que aquele outro, mas faz parte. Até eu vou tirar isso aqui daqui agora, porque vocês já entenderam isso aqui, né? Então, pera aí. Deixa eu só botar isso aqui. Ok. Agora vamos começar aqui. Eu até vou copiar isso aqui, né? Pra gente aproveitar aqui o algoritmo. Eu vejo que o algoritmo é um algoritmo relativamente pequeno, mas que envolve uma lógica bem interessante. Então aqui a gente vai ler então a variável do lado esquerdo. Então vamos supor que o lado esquerdo seja 15, tá ok? Vamos ler aqui o lado direito. Deixa eu já fazer assim, ó. Lado direito e lado inferior. 15, 14 e 13. Certo? Então aqui ele analisa se, if, se o lado inferior for menor que o lado esquerdo mais o lado direito, então a gente troca pelo and, né? Veja que na verdade só estou substituindo, eu só estou colocando aqui o e comercial, certo? E o sinal de AND e botando aqui, porque na verdade o algoritmo já está pronto e a lógica já está feita, certo? A gente só está vendo como implementar isso aqui no PHP, tá? Então isso facilita muito aí a vida do programador. Claro que o objetivo nesse curso não é ensinar algoritmo, né? Algoritmo vocês já devem estar bem craques, mas simplesmente fazer com que vocês entendam então essa lógica. Muito bem. Aqui o que ele vai mostrar, entendo como implementar, né? Que é a ideia principal. Else if. Então, que barbada aqui então é o OR, né, pessoal? Você lembra então que a gente viu o OR pela primeira vez? Eu estou usando o OR aqui em exercícios práticos com vocês. Vamos lá, e OR também. Ok. E aqui vamos lá. Triângulo isósceles. Tá, e se não, automaticamente ele vai ser então um triângulo escaleno. Tá? E aqui eu também, se não, ó. Ele vai ser, então, ele não é um triângulo. Ou seja, é claro, pessoal, que esse if aqui, tá, refere-se a esse aqui. Se essa condição aqui retornar falsa, ele vai cair aqui embaixo. Se retornar verdadeiro, ele vai cair aqui dentro, ó. E aqui dentro ele vai fazer essas análises aqui, tá bom? Muito bem. Vamos executar ali. Vamos lá para o nosso cara. Vamos rodar aqui, atualizamos aqui. Eu acho que é esse aqui, triângulo. Opa, na linha 25 deu erro de lógica. Vamos ver aqui. Ah, claro, pessoal, é aquela mesma lógica, né, que tem que ter aqui as chaves aqui, aliás, o parênteses aqui, delimitando o início e o final. Deixa eu ver, esse aqui já tem. Esse aqui já tem. Deixa eu fazer salvar aqui e rodar aqui. Vamos ver. Ó, esse aqui é um triângulo equilátero, certo? Olha aqui, ó, triângulo equilátero. Por que que é um triângulo equilátero? Porque o que é um triângulo equilátero? Vamos ver. Tem os comprimentos de três lados iguais. Só que nesse caso tem alguma coisa, algum errinho na nossa lógica aqui. Vejam que, nesse caso aqui, não são lados iguais. Então, para isso, a gente está usando operadores de comparação. Se nós pegarmos o exercício, eu já vi o erro aqui, mas só para vocês entenderem, deixa eu ver onde é que está aquele de comparação
que eu mostrei para vocês de comparação. Onde é que está aqui? Acho que é esse aqui. Comparação, deixa eu ver se tem aqui. Outro de comparação, não, eu acho que é só esse aqui mesmo. Tá, de comparação, veja, olha só. Comparar dois valores, tá? O que que vem a ser? Vejam, olha qual que é o símbolo. Dois iguais. Então, esse aqui é que está sendo o meu erro. Tá? Veja que aqui eu só usei um igual. Esse um igual significa atribuição e não comparação, certo? Então, vamos botar aqui 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui, certo? Muito bem. Agora, vamos testar aqui agora. Vamos lá. Opa, não mostrou nada aqui, porque novamente o boca aberta do Neri esqueceu de colocar o eixo. Que coisa, seu José, tá louco? Tá, triângulo escaleno. O que que é um triângulo escaleno? Deixa eu ver. É que tem os comprimentos 3 lados diferentes. Então são 3 lados diferentes, são 15, 14, 13. Ou seja, é um triângulo escaleno. Agora vamos botar 2 lados iguais, certo? 15, 15 e 13. Veja aqui, ó, 15, 15 e 13, certo? Então olha aqui, ó, quando tem 2 lados iguais, então ele é um triângulo isósceles. Vamos testar isso aqui. Olha lá, perfeito, olha lá, triângulo isósceles, ok? E daí, para finalizar, vamos botar aqui os 3 lados iguais, 15, 15, 15, tá? Que vai ter que dar, então, aqui, equilátero. Então, vamos lá, rodando, olha aqui, ó, triângulo equilátero, perfeito. E para finalizar, vamos fazer com que um lado seja tamanho 3, ou seja, aí, nesse caso, ele não vai poder ser um triângulo, ó. Opa, 3 aqui, opa. Na verdade isso aqui, quando não é um triângulo ainda, quando, deixa eu ver aqui, não é triângulo quando cada um deles é menor que a soma dos outros dois, certo? Então se eu pegar esse aqui, ele é menor que a soma dos outros dois? É. Esse aqui é menor que a soma dos outros dois? É. Esse aqui é menor que a soma dos outros dois? É. Agora esse aqui, por exemplo, se eu botar aqui um 300, tá? O 300 vai ser menor do que a soma dos outros dois? Não. Então esse não é um triângulo. Perfeitamente, está aqui o nosso exercício aqui de triângulos prontinho, funcionando, que é uma maravilha, tá bom? Então valeu, pessoal, um abraço, até mais e tchau.